Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2019. Eu vim aqui gravar mais esse vídeo para ajudar a você que está na instituição universal, que já tem se sentido, que está se sentindo incomodado com muitas coisas aí dentro, com muitos dos propósitos e cobranças que são passados aí dentro. Aqui eu não estou falando de erro de homem, aqui eu estou falando de doutrina, de ensino e de palavra. Então, antes de me criticar, avalie primeiramente, veja o vídeo até o final e veja se há coerência naquilo que eu estou falando e estou trazendo aos olhos das Escrituras. E o que eu queria falar hoje com vocês é justamente sobre o diabo dentro da instituição universal. O diabo que é tão presente nos cultos, nos encontros ou nas reuniões da Universal. Me parece que ele é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. E aqui eu não estou falando com desdém. Eu acredito sim nas forças do diabo. Eu acredito que o diabo seja algo real no nosso presente, no nosso tempo presente, até porque a própria Escritura de Deus fala que o mundo jaz no maligno. E todas as maldades que nós estamos vendo e todas as coisas que a gente está vendo de desgraça nesse mundo, a gente sabe que existe a influência do diabo. Mas aqui eu quero falar sobre o espaço que é dado dentro da instituição universal a esse ser que ele é poderoso, mas ele tem o seu poder limitado, porque a própria palavra de Deus nos mostra isso. Então, poderoso é o nosso Senhor. Todo nome ou toda autoridade que venha dos espíritos imundos, que venham do diabo, tem que se sujeitar ao senhorio do Senhor Jesus. Então Jesus é poderoso e o diabo ele tem o seu poder limitado. Então, dentro da instituição universal, o diabo é sempre colocado como o causador de todos os males, de todos os danos. E aqui eu não quero dizer que não seja, mas aqui eu quero trazer a responsabilidade para você que culpa o diabo pelos seus erros, que culpa o diabo pelas suas ações, que era exatamente o que eu fazia. Já falei isso em outros vídeos. Quero dizer o seguinte: dentro da instituição universal hoje o diabo ele é muito presente, e muitas vezes para assustar e para colocar terror nas pessoas, principalmente nos membros que se chocam ao ver pessoas manifestadas, possuídas. Eu vivenciei isso durante muitos anos da minha vida dentro da instituição, e até mesmo dentro da minha casa. Então eu sei que o diabo ele é real, ele existe, mas o que ele fala dentro da instituição, dentro da instituição, através de perguntas de bispos e pastores, onde eles querem convencer as pessoas da maldade do diabo ou da ação do diabo. Quero dizer o seguinte: eu particularmente hoje estou com quase 38 anos, vivi até os meus 34,5, 35 anos dentro da instituição. Cheguei com 11 anos de idade, entre idas e vindas, entre muitas coisas que aconteceram ao longo da minha vida. Há pouco mais de 3 anos e meio, quase caminhando para 4, eu me converti de verdade. Eu pedi oportunidade ao Senhor Jesus Cristo para me ajudar naquele pecado que me escravizava, que era o escravo, e eu encontrei em Cristo essa oportunidade, e a partir daquele dia eu passei a buscar na sua palavra o alimento diário, busquei conhecer a Cristo de verdade, e a partir do momento que eu passei a estudar as Escrituras e buscar o entendimento através do Espírito Santo, eu percebi o engano que é a instituição universal. Aqui eu não vou tratar como igreja, porque eu não vejo ela como uma igreja, eu vejo ela como uma instituição, uma empresa de arrecadação. Então, por isso eu vou me referir a ela nessa forma. E o que acontece? Existe nas reuniões é dado um espaço muito grande ao diabo, um espaço que ele não merece, até porque o culto deve ser único
e centrado no Cristo, no Senhor Jesus, ou seja, nós devemos louvar e adorar a Cristo. Então, quando você traz um espaço muito grande dentro do culto ou dentro da reunião da Universal ao diabo, você percebe que tem alguma coisa errada. As pessoas não saem dali com temor a Deus, e sim saem temendo o diabo, que se ela não fizer determinadas coisas, o diabo vai pegar, o diabo vai amaldiçoar, vai vir doença, vai vir miséria, vai vir uma série de coisas. Então o culto não é a Deus, o culto que nos leva a Deus, e a gente faz ou nos dá esperança no Cristo da cruz. Não esperança nesse mundo, mas na esperança da eternidade, da salvação. Então se dá muito espaço para o diabo fala demais na instituição e, pasmem, todas as perguntas que são feitas pelos bispos e pastores da instituição universal, o diabo está falando a verdade. Então, se você não devolver o dízimo, ou se você não dá o dízimo, você está roubando a Deus e Ele está na sua vida. Ou então o devorador vai vir destruir, vai destruir sua família, vai destruir sua saúde, você vai perder o emprego, porque o diabo está dizendo, ó, você não faz, você é ladrão. Ou seja, o diabo precisa falar isso para te convencer. E é impressionante como o diabo na Igreja Universal, ele é verdadeiro. Então, como eu já falei, eu acredito na manifestação dos Espíritos, até porque a própria palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno, e nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. A nossa vida ou a nossa eternidade não vai estar aqui, está num lugar onde Jesus está preparando morada para nós e para aqueles que se sujeitam em obediência à sua palavra. A palavra de Deus, e não a palavra do pastor ou do bispo, tá? Então aqui eu estou falando nos submetermos à palavra de Deus e ao seu santo evangelho. Eu queria só duas coisinhas para esclarecer. Primeiro, hoje eu particularmente não acredito em culto de libertação, porque na maioria das vezes o culto de libertação, na maioria das igrejas, e todas essas que são parecidas com a instituição universal, igrejas que fazem um trabalho de libertação, a palavra de libertação que ela leva, o que ela tanto fala, não tem a ver com a libertação que a palavra de Deus nos traz. Eu queria só ler duas coisas, na verdade dois versículos, que está em João 8, os dois estão em João 8, João 8:32, depois João 8:44. A primeira diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 8:32, João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro, quem te convence do seu pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai te convencer do seu pecado na exposição da palavra. Uma vez que você vai a um culto ou uma reunião, como na Igreja Universal, que é onde eu conheço, onde eu vivi, e você faz aqueles rituais de passar por portas, por jogar o banho de água com arruda, ou fazer todas aquelas coisas, aquilo que é acrescentado ao culto, que deveria ser a Deus, ou seja, tudo que é feito, eu já participei do banho do descarrego, o canhão de luz, o Vale do Sal, todas essas coisas que a IURD ela utiliza para libertação, quando na verdade você fica ali 1h20, 1h30, e você passa por esse ritual do sal, de passar pelo altar, de passar pelas portas, seja 3 portas, 4 portas, 7 portas, achando que você vai se libertar. Eu te digo o seguinte: a palavra de Deus não fala isso. Não são essas coisas que vão te libertar, não são essas coisas que vão te convencer do seu pecado. Pelo contrário, isso vai te trazer religiosidade, isso vai te trazer resultados que você vai achar que é Deus e não é. É a sua força, você está caminhando na força do seu braço por um ensino de diabo. Então, eu vou dizer o seguinte: a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai te convencer do pecado uma vez que a palavra de Deus é exposta, onde há exposição da palavra. Se não há exposição da palavra, disso daqui, você não vai ser liberto nunca. Não existe
libertação em cultos de libertação, uma vez que não há a exposição da palavra. Então eu estou falando para você, não se engane, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa que você está camuflando, essa pessoa que habita dentro de você, que você acha que é diabo, não é. É você, é o seu pecado vindo à tona, porque você se escondeu atrás desses cultos ou dessas reuniões, desses encontros que não tem nada a ver com o Evangelho de Deus. E aqui fala, conhecereis a verdade vos libertará. Pois é, na Universal, no culto de libertação de terça e sexta, não há exposição da palavra. Ora, há exposição do demônio em cima do altar, embaixo do altar, onde só o diabo fala para te causar, para te trazer medo, para fazer com que você participe dos propósitos financeiros da Universal, para você levar dinheiro e você achando que você vai ser liberto. Você não vai ser liberto com isso. Você não é liberto quando você coloca uma alta oferta no envelope ou coloca todo o seu dinheiro no envelope. Você pode colocar tudo que você tem no envelope, porque você não vai ser liberto. A liberdade ou a libertação vem pela exposição da palavra, pelo convencimento do Espírito Santo. Uma vez que você entende que você é pecador, você vai passar a viver uma vida em obediência a essa palavra que é exposta, que não acontece na IURD, não acontece, você sabe disso. Então, quem fala muito no culto de libertação da Universal é o diabo. Quando eles querem dar veracidade a um propósito, a alguma coisa que é para arrecadação de dinheiro, o diabo fala o culto inteiro, a reunião inteira, e você é convencido pelo próprio diabo, não é nem pelo Espírito Santo, você é convencido pelo diabo. E eu queria ler uma outra coisa que está em João 8:44, diz o seguinte, o Senhor Jesus falando, tá? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vou ler novamente. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Uma vez que você vai numa instituição onde o diabo em cima do altar fala, e você se convence em participar de algum propósito dentro dessa instituição, porque o diabo falou, saiba, ele é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo. Mesmo quando esse bispo ungidão aí acha que ele é o poderoso, que ele é o homem de Deus, está colocando o diabo para falar. Não existe autoridade. Essa autoridade, ela não foi dada ao homem nesse sentido para que o homem se glorie. Veja, quando você vê esse teatro onde o bispo e o diabo, e esse embate, e essa luta, e tudo isso que você vê, isso aí, pessoal, é para convencer você. Diante de Deus, na verdade, a gente não tem nenhum exemplo prático disso na Bíblia. Pelo contrário, a gente tem um episódio onde o Senhor Jesus, ele não dá margem para o diabo falar. Ele não deixa o diabo aparecer como ele aparece dentro da instituição universal. O diabo fala, ele convence, e assim, é para convencer os membros, é para convencer os obreiros, porque o obreiro, quando ele começa a enxergar a verdade e a hipocrisia que existe por parte de bispos e pastores, ele já é taxado de estar mal, de ter maus olhos, mas não, é o próprio Espírito Santo tentando te tirar desse lugar, tentando libertar você dessa escravidão de engano, desses enganos que são praticados dentro da instituição universal. Então, eu quero dizer o seguinte, acorda, não se deixe intimidar, não tenha medo de sair. Pessoal, o diabo, ele é limitado no seu poder. Eu não vou subestimar e nem superestimar o diabo. Porém, a minha vida está na mão do Senhor Jesus, e contra mim ele não pode intentar nada. E ainda que ele tente, a minha confiança está no Cristo, naquele que me chamou para a liberdade.
Para a liberdade, Cristo me libertou. Eu não posso ficar escravo do diabo, achando que se eu não for a essa instituição, que se eu não participar disso ou daquilo, o diabo vai me pegar, ou ele vai me destruir, ou ele vai me derrubar. Pessoal, o diabo não está preocupado em acabar com a sua vida financeira. O diabo não está preocupado em tirar o seu marido ou sua esposa de casa. O diabo não está preocupado em pegar o seu filho e levar para as drogas. O diabo ele quer levar a tua alma para o inferno. Então essas coisas que são tão vendidas como a obra do diabo, toma cuidado, porque você precisa saber o seguinte: você é pecador e você precisa você precisa de Cristo, você precisa ser livre em Cristo, com a exposição da palavra, para que você viva uma vida em obediência à sua palavra, para que você não seja escravo do pecado, para que você não seja só convencido, mas para que você seja convertido e de você flua um rio de águas vivas, onde as pessoas veem vida e não opressão, e não uma vida presa à religiosidade, a uma instituição, ao ensino de uma instituição, que tudo para ela é diabo, que ela não assume o erro dela. Você pode perceber como é assim: você erra em determinada área da sua vida, como eu fazia. Você erra em determinada área da sua vida, quando você está dentro da instituição, a primeira coisa que você faz é estar amarrado, diabo. Ou, diabo, você não vai mais agir na minha vida dessa forma, ou você já não vai mais me convencer a fazer isso. Você está tirando a responsabilidade sua, porque você cometeu o pecado porque você quis, não foi o diabo. Mas é mais fácil culpar o diabo do que assumir que você errou, de que você está mal. Esse é o grande problema, e é por isso que eu não vou parar de fazer os vídeos que eu faço, para ajudar você que tem dúvida dentro dessa porcaria dessa instituição. Porque para mim hoje a Universal ela é um câncer ao Evangelho, porque a Universal ela tira as pessoas de bom coração de um caminho de conhecer o Cristo verdadeiro. Quando ela chega sedenta por conhecer a Cristo, ela se torna avarenta, egoísta, porque você aprende que você tem que ser próspero, que você tem que ser bem-sucedido, que você tem que financiar e bancar o avanço da evangelização, investimento em livros, em jornais, tudo balela. Isso não liberta ninguém. O que liberta é a exposição da palavra. O que liberta a pessoa é a exposição da palavra. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Você dá muito ouvido a diabo. Essa é a verdade. Você é convencida pelo diabo. Esse desgraçado é limitado. O nosso Deus, o Senhor Jesus, o Cristo da cruz, o Cristo daqui dos evangelhos, ele é poderoso, pessoal. Quando você entrega a sua vida para ele, o diabo já não pode mais nada contra você não. E ainda que ele tente, a nossa vida não se resume a isso aqui não. Esse tempo presente não. A nossa morada é no céu, não é aqui não. Então acorda, para de ser refém desses ensinos, para de ser refém dessas palavras. Eu fico vendo gente postando vídeo, isso é muito forte, o diabo falando. É forte o diabo falando? Acorda, pessoal. Onde que é forte? Onde que tem alguma palavra forte o diabo falando? Você vai se enganar até quando? Você vai aplaudir o diabo pelo que ele faz até quando? Acorda, se converte, se volta para Cristo. Reconheça que você foi enganado todos esses anos. Não pense que para mim foi fácil não. Não pense que para mim me limpar desse ensino desgraçado, miserável, dessas coisas, desse peso que é na Igreja Universal. É um peso servir na Universal, é pesado. A salvação, pessoal, é uma dádiva de Deus. A salvação é obra de Deus. Nós não podemos contribuir com ela em nada. Hoje eu vivo longe do pecado, ou não mais escravo do pecado, porque eu amo ao Senhor Jesus,
porque eu reconheço a oportunidade que Ele me deu naquela cruz, porque a graça dele me alcançou, e pela graça eu sou salvo, pela graça dele, porque isso é obra dele. Eu não posso contribuir, mas em obediência eu me submeto à palavra dele para viver uma vida livre da religiosidade, livre dos ensinos de homens, para poder ser livre no Cristo da cruz. Por isso que eu faço os vídeos que eu faço. Então, pessoal, avalie aos olhos da cruz aquilo que o Senhor Jesus requer de nós. É muito triste chegar aqui e perceber que eu tenho tantos amigos dentro dessa maldita seita que são enganados e elas acham que estão no caminho certo, quando na verdade elas estão sendo enganadas. A palavra de Deus mesmo diz, né? Muitos seriam enganados. Pessoal, eu não carrego a verdade, mas eu procuro me submeter à verdade. Existem muitas igrejas sérias. Eu não estou falando para você sair daí e virar um desigrejado. Pelo contrário, avalie até para onde você vai, aonde você vai buscar e adorar a Deus. Nós sabemos que nós não precisamos estar em templos para buscar e adorar a Ele. A própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus, ele fala para a mulher samaritana: importa que você adore em espírito e em verdade, mas nós precisamos estar ligados ou inseridos num corpo, igreja, para adorar a Deus. Porque essa é a função do Evangelho, para que nós nos ajuntássemos, para que nós conversássemos e ajudássemos uns aos outros. Existem pessoas que precisam mais, pessoas que precisam menos, mas todos precisam. E a gente precisa ajudar. Então, mais uma vez, eu vou terminar o vídeo aqui. E quando você, principalmente você da Universal, for postar algum vídeo onde o diabo está falando, e você postar a descrição embaixo muito forte, veja quem está sendo glorificado no vídeo que você está postando. Veja para quem está indo a glória. Pessoal, o diabo não tem que ter espaço nenhum dentro da igreja. O culto é a Deus, a adoração é a Deus. Todo culto deve convergir no Cristo. Se não há exposição da palavra, não há libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu vou deixar as duas referências na qual eu falei aqui na descrição do vídeo. E Deus abençoe a todos vocês mais uma vez em nome de Jesus. Até uma próxima.